Meu nome é Gilberto Ribeiro Vieira, eu sou médico, espiritualista e tenho uma trajetória profissional de ter trabalhado como pediatra, como homeopata e ter complementado depois de alguns anos com um estágio na psiquiatria, formação em Gestalt terapia e tenho atualmente em andamento um doutorado. Lembrando que meu mestrado foi na área de saúde do adolescente, que também é a principal atividade que eu venho desenvolvendo como professor na Universidade Federal do Acre. Para falar a respeito dos livros que eu tenho escrevendo, eu devo voltar à minha época de recém-formado em medicina, quando eu me envolvi, ou quando eu me integrei ao movimento da fraternidade, e aí passei a escrever algumas coisas bem sintéticas, bem resumidas, para o próprio movimento, né? O meu primeiro trabalho que eu tenho assim, muito prazer em verificar, em recordar, é um trabalho calcado em cima do livro Paulo Estevão, de Francisco Cândido Xavier, um livro destinado a analisar como é que a Cidade da Fraternidade poderia ser uma comunidade cristã. E a partir daí eu fui ganhando entusiasmo, né, para produzir mais, e aí eu passei a estudar os casos de cura do Evangelho e gerou um livro chamado Evangelho Terapia, e daí sucessivamente, né, sempre explorando Evangelho aplicado à saúde, relacionado com homeopatia, e também um livro que aborda as questões da adolescência, né? E também juntando a adolescência com o Evangelho, que deu o Adolescente. Então, assim, é um conjunto diversificado de trabalhos que atendem a públicos distintos, a diferentes cidades e diferentes necessidades. Eu nunca cogitei de escrever um livro, tá? Mas eu comecei a escrever, a redigir sobre os casos de cura do Evangelho e percebi que aquilo podia se transformar num livro, e foi exatamente o que aconteceu, tá? O Evangelho, ele tem uma aplicação no cotidiano das pessoas, na vida afetiva, na vida de relação. Então é muito interessante que as pessoas usem o Evangelho não apenas como um conjunto de máximas ou de reflexões para uma outra vida, mas que ela perceba que o Evangelho ele é baseado na vida de um sujeito aqui no mundo, com os homens, né? E não para ficar em reflexões, em elucubrações a respeito da transcendência. E foi baseado nisso que comecei a fazer essa aplicação dos casos de cura na vida, digamos assim, na trajetória de saúde ou enfermidade das pessoas, e fui percebendo que era muito gratificante, era muito enriquecedor você ver que realmente a doença de cada um reflete a sua trajetória de vida, o seu temperamento, a sua personalidade, as suas experiências, com as suas frustrações e os seus sucessos. Porque o Evangelho ele é destinado principalmente para as pessoas aplicarem na sua vida aqui. Tem uma frase que eu gosto muito de Jesus Cristo, quando ele fala, o campo é o mundo. Então, qualquer que seja a atividade, qualquer que seja a sua experiência de vida, você pode estar recorrendo, né, você pode recorrer ao Evangelho como um material de orientação, porque te dá base, te dá orientação e te dá o caminho para você percorrer com segurança, tá? Isso é uma coisa muito interessante, porque de alguma forma as religiões cristãs elas saíram para desvios, né? Ou elas transformaram Jesus Cristo num Deus, é só Ele que é Deus, né? Nós somos párias, o que é uma coisa completamente incoerente com o Evangelho.
mas assim, o que importa é perceber que isso tem aplicação na saúde. E você fazendo um paralelo com a homeopatia, dá um verdadeiro casamento, sabe? Porque a homeopatia também analisa a doença como sendo o fruto de uma trajetória existencial, né? Então a gente pode, analisando essa trajetória, chegar a um conhecimento melhor da enfermidade, como também da prevenção. E isso foi me atraindo tanto que atualmente esse é o meu tema na minha pesquisa de doutorado, que eu devo defender essa tese agora até o final do ano, dentro de 2 meses. Então é importante a gente refletir a respeito desse resgate das palavras do Evangelho, aplicando na vida, no cotidiano, sabe? Não é uma coisa para você ajoelhar e só pensar nisso de vez em quando, uma vez por semana. Não, é para você vivenciar, né? E transformar o discurso do Cristo num texto em que você se apropria do que ele fala, como se fosse você mesmo dizendo. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E qualquer um deve dizer para si mesmo, ou dizendo, através dessas palavras, que ele é um eu divino, né? Com a diferença que Jesus Cristo já estava num grau muito maior de evolução e nós estamos aqui redescobrindo que nós somos filhos de Deus e que essa presença divina está em nós. Isso vai dando uma coerência muito grande e um outro significado para as palavras do Evangelho e aplicação na nossa vida e na nossa saúde. Então chegamos ao último trabalho publicado, que é Homeopatia e Saúde, que é um livro bastante instigante. Ele instiga muito pelo fato de ser, digamos assim, uma reflexão, uma revisão de algumas hipóteses que são difundidas e são consagradas no meio homeopático, mas que não ajudam muito, elas dificultam bastante a aceitação da homeopatia e aparentemente elas não têm o fundamento que foi atribuído no passado, né? Então nós podemos dizer que os primeiros homeopatas, eles descobriram uma coisa extremamente interessante e muito valiosa, que é a forma de tratamento da pessoa de uma maneira global, tá? A homeopatia trata a doença através do tratamento do doente, ou seja, trata mente e corpo ao mesmo tempo. Mas as hipóteses, as teorias que foram prevalecendo no começo, elas são um pouco difíceis de fazer sentido, de ter coerência, e elas precisam ser rediscutidas, né? Isso é um trabalho que compete aos homeopatas. E a maioria do meio homeopático parece que espera que a ciência que resolva isso. E não deve ser assim, né? A nossa função é de reciclar a homeopatia para nós mesmos e para o seu aperfeiçoamento.